Queridos, vamos dar sequência na série de exposições de 1 Coríntios. Hoje vamos considerar até uma porção extensa no capítulo 3, concluindo o capítulo 3, nos versículos 18 a 23. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 18 a 23. Vamos lá. De minha infância até parte da minha adolescência, eu vivia em uma vila que fica ali perto da Pedro Miranda, próximo ao Alcindo Cacela. E foi muito bacana, foi muito importante para mim poder crescer num lugar que eu tinha a oportunidade de correr na rua, jogar bola, empinar pipa, subir na laje das casas, brincar de corrida, etc. Toda sorte de brincadeiras infantis. Porém, uma coisa me frustrava muito. Quando eu era criança e até o início da adolescência, todos os meus amigos sabiam andar de bicicleta e eu não. Até que aconteceu um episódio que foi o estopim para eu mudar essa condição que me deixava muito chateado. Eu já com aproximadamente 14 anos estava brincando na rua, na vila, e um menino, aquele menino maluco, sabe? Com 9, 8 anos, andando numa bicicleta grande. Ele nem alcançava o banco, mas ele andava se jogando para um lado, se jogando para o outro. Eu sei que, não sei exatamente como, mas ele tinha a capacidade de andar numa bicicleta de adolescente, por assim dizer. Nessa hora, eu olhando para aquele menino, eu tive uma decisão. Eu tive uma epifania. Eu disse que a situação como estava era inadmissível e eu precisava mudar. E foi exatamente o que aconteceu. Eu já havia, em outras oportunidades, tentado aprender a andar de bicicleta, mas sempre que caía, desanimava. Dessa vez foi diferente. Depois de ver aquela cena daquele menino, eu passei a aproveitar cada oportunidade que eu ia para a casa de uma tia minha, para pegar a bicicleta da minha prima e ficar tentando andar horas e horas, sem parar, cair, levantar, até que depois de um tempo eu aprendi. Essa história infantil ilustra uma verdade muito importante, que sem verdadeira mudança não há transformação. Eu vou repetir porque isso aqui é o foco central da mensagem que nós vamos conversar hoje à noite. Sem verdadeira mudança, não há transformação. É muito comum eu aconselhar pessoas, jovens, que passam por sérios problemas, ano após ano, e nunca conseguem resolver essas dificuldades. Por quê? Porque se recusam a mudar. Isso acontece porque é impossível obter um resultado diferente se vivemos do mesmo jeito. Só a tentativa de fazê-lo é o que, segundo a internet diz, não há uma confirmação disso, mas só a tentativa de fazê-lo é o que uma frase atribuída a Albert Einstein explica como insanidade. Albert Einstein disse, segundo a internet, que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Esse era o conceito que é atribuído a Einstein. Independente se foi ele ou não que disse isso, essa frase faz muito sentido. E por isso eu vou repetir. Insanidade, loucura, é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Nosso texto hoje vai nos ensinar sobre a necessidade de mudança quanto à compreensão e comportamento, e como isso é importante para nos ajudar a evoluir, a avançar em nossa caminhada cristã. Então vamos ler, enfim, um texto da palavra do Senhor, que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 18 a 23. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito,
ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro, ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós ouvimos ainda agora a leitura do Teu Salmo, Senhor, e nós somos inaptos, Senhor, por nós mesmos para nos apresentarmos diante de Ti. Nós pedimos graça e misericórdia, Senhor, dependemos de Ti e queremos que Tu nos ensine, por meio da Tua palavra, Senhor, a necessidade de mudarmos, de sempre avançarmos para sermos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja de Corinto, altamente dividida e mundana. Esta era a condição atual da igreja de Corinto quando Paulo escreveu esta carta a eles. E, como uma das exortações centrais da carta, já que a primeira parte inteira da carta trata sobre a questão de divisão, haviam partidos dentro da igreja, pessoas adotavam líderes para si e se dividiam e havia contenda e etc. E então, uma das exortações centrais do início da carta que Paulo diz é que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. No terceiro capítulo da carta que estamos concluindo hoje, Paulo enfrenta esse problema de forma... Ele destaca esse capítulo para enfrentar este problema de contendas e divisões partidárias. Nos versos 1 a 7 do capítulo 3, Paulo destacou que essas divisões revelam imaturidade dos irmãos e a tolice que é dividir a igreja para defender obra de homens. No verso 3, no capítulo 3, versos 8 a 9, vimos que a nossa importância individual, a minha e a sua importância individual para a igreja de Jesus Cristo, ela é compatível, ou seja, está na mesma medida em que somos cooperadores uns com os outros, na busca única, o objetivo único de buscar a glória de Deus. Na penúltima mensagem, nos versos 10 a 15 do capítulo 3, vimos que todo serviço ao Senhor será medido e por isso não deve ser feito de qualquer forma, sendo que a recompensa que receberemos no dia do Senhor será compatível ao valor do nosso serviço. Serviço esse que será medido na sua compatibilidade com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e o que comanda a palavra. Na última mensagem, então, no sábado último, versículos 16 e 17 do capítulo 3, vimos que o valor da igreja, então, e daqueles que compõem esta unidade que serve para a glória de Deus, está no fato principal, não de nós, mas de nós pertencermos a Deus, adquiridos pelo sangue de Jesus e por ser o local de habitação de Deus. Nós tratamos esses 3 pontos no sábado passado, se eu não estiver equivocado, ou logo imediatamente anterior. O valor da igreja, isso aqui eu bati bastante no início da exposição da carta, o valor da igreja está no fato de que ela pertence a Deus, que Deus comprou essa igreja pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e é nesta igreja, na igreja de Cristo, na igreja daqueles naquela igreja que está sendo erguida sobre o fundamento de Cristo, como nós vimos, é nesta igreja que Deus habita. Agora, Paulo vai concluir o argumento do capítulo 3, destacando a necessidade de uma radical mudança na forma de pensar para conduzir os seus destinatários ao comportamento adequado. E é isso que nós vamos, enfim, começar a ver no primeiro ponto que eu chamei torne-se louco para o mundo. Torne-se louco segundo o mundo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve se tornar louco para que se torne sábio.
Depois de diversos ataques frontais a práticas divisionistas e egoístas na igreja de Corinto, bem como exortações para a necessidade de que a igreja trabalhasse junto em comunhão, Paulo agora apresenta a conclusão do argumento, alertando contra o risco do auto-engano. Auto-engano acontece quando uma pessoa procura justificar seus pensamentos, palavras e ações e se recusa a admitir que está errada, mas, do contrário, se convence de que está certa. O conteúdo do auto-engano, então, que Paulo estava atacando, é visto na sequência do texto. Olha qual era o engano que muitos estavam se enganando ali na igreja de Corinto. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era. Já vimos também, já repeti algumas vezes, que esse "se algum de vocês" é um termo bastante genérico. Serve como advertência não apenas para os líderes da igreja, pastores, mestres, etc., mas para toda a igreja. Pastores, líderes, leigos, membros, simpatizantes, etc. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era. E os padrões daquela era eram muito diferentes dos padrões do Senhor. O problema em relevo aqui é que naquela igreja, muitos, apesar de adotarem um padrão diferente do Senhor, se achavam sábios. Paulo já havia introduzido nesta carta o assunto da sabedoria divina e da sabedoria do mundo. Você pode depois ler de novo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20 a 25 e capítulo 2, versículo 6. Pode parecer um pouco estranho, então, para nós, que Paulo retorne a esse assunto justamente na conclusão do argumento dele contra as divisões. Mas o fato é que as divisões que ocorriam na igreja de Corinto era justamente porque eles eram moldados e guiados pela sabedoria desta era. A sabedoria desta era a forma comum de pensar no contexto de Corinto. O contexto de Corinto, como nós vimos aqui, era pagão, idólatra. O contexto de Corinto era hedonista, uma busca incessante por prazer. O contexto de Corinto valorizava grandes líderes, profetas, filósofos, guerreiros. Era assim a mentalidade no contexto onde estava inserida a igreja de Corinto. E, infelizmente, como nós vemos em todas as cartas, esses valores entravam na igreja. É por isso que, dentre outras coisas, havia muita imoralidade, mas o foco aqui de Paulo é os partidos, as divisões que ocorriam dentro da igreja. Diante desta realidade, Paulo precisava confrontar a raiz do problema na conclusão do seu argumento. E a raiz do problema é, acima de exortar, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, é mudar a mente, ou, biblicamente, o termo mais adequado, o coração daqueles que estavam na igreja, para que então tornassem-se loucos para que se tornasse sábio. Louco segundo o mundo, para que se tornasse sábio aos olhos de Deus. Esta afirmação informa que os cristãos em Corinto precisavam fazer uma volta de 180 graus, uma mudança radical de vida. Deveriam rejeitar o pensamento mundano do qual eles estavam acostumados pelo contexto, para se tornarem, aos olhos do mundo, tolos, ou melhor, loucos. É isso. Paulo está clamando à igreja que mude o seu comportamento, de forma que o mundo fora da igreja olhe para os membros da igreja e diga: vocês são loucos. É isso que Paulo está pedindo. Como assim, louco, pastor? Como assim? Por que Paulo queria que a igreja sofresse? Não. A intenção última de Paulo não era o sofrimento da igreja. Mas existem dois padrões muito claros para Paulo. O padrão de comportamento agradável a Deus e o padrão de comportamento agradável aos homens.
Para Paulo, a igreja, os membros da igreja, aqueles que faziam parte da igreja, deviam deixar de ser sábios e procurar a sabedoria do mundo, se tornando loucos para o mundo, mas sábios aos olhos de Deus. E eu vou exemplificar rapidamente aqui as diferenças, só para você ter uma noção como é diferente. Tem gente que vive na igreja, vem para a igreja, está há anos aqui, mas ainda acha que é possível adequar a mentalidade do mundo na mentalidade da palavra do Senhor, da igreja de Cristo Jesus. Mas vamos ver se é possível aqui em apenas três breves exemplos. Primeiro, a Bíblia diz que os cristãos devem obedecer ao mandamento de Jesus e amar seus inimigos. É um comando bíblico, é a forma de pensar da palavra do Senhor. O mundo, contudo, nos prescreve a máxima: pague na mesma moeda, ou olho por olho, dente por dente. Jesus nos ensina que a maior felicidade é em dar do que receber. Atos 20, 35. Talvez muitos de vocês já tenham lido esse texto, mas não entenderam ainda a complexidade e não entenderam toda a abrangência desse texto de Atos. Jesus ensina que dar tudo, a sua vida, o que você tiver materialmente, se entregar, é melhor do que receber. Eu duvido. Eu não consigo. Se tiver aqui, é um santo que está muito avançado. Eu duvido que tenha alguém que consiga aplicar pelo menos esse versículo verdadeiramente em sua vida. Que tem mais prazer em qualquer área da vida em dar e servir do que receber. O mundo, contudo, a sabedoria do mundo diz o seguinte: nos ensina desde a mais tenra idade de que o que é meu, ninguém me toma. Deu tá dado, não se toma. Não tem essa expressão? O sábio, portanto, aos olhos de Deus, é aquele que escuta de modo obediente a voz do Senhor e humildemente considera em suas ações diárias, voltando-se para o Senhor. Essa é a sabedoria celestial. Enquanto que o sábio do mundo é aquele que busca diariamente fazer a própria vontade. O que eu quero hoje? O que eu quero para a minha vida? O que me faz feliz? Essa é a sabedoria do mundo. É muito diferente da sabedoria obedeça apesar das circunstâncias. Busque glorificar a Deus acima de todas as coisas. Eu falei 3 exemplos, já estou no 4. Mas é muito diferente uma sabedoria de outra. A sabedoria que vem do alto, Tiago vai dizer lá no capítulo 3, versículo 17, é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. É impossível você andar com essa sabedoria e adotar as práticas que a igreja de Corinto adotava. Olha aqui, cheia de misericórdia, imparcial e sincera, amável e compreensiva. Esta é a sabedoria de Deus. Diferente, completamente diferente da sabedoria do mundo. E aqui vai algumas lições para nós. A primeira é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Qual é a percepção que o mundo tem de você? Essa pergunta é muito importante. Qual a percepção que o mundo tem de você? Seu comportamento, por acaso, é idêntico, reflete os sábios deste mundo, os sábios segundo a mídia, a internet ou a cultura de forma geral? Você é bem adaptado à forma como o mundo funciona? Ou por ser diferente, você é considerado um tolo, louco, retrógrado, essa palavra é difícil, retrógrado, careta e etc. Ah não, isso é coisa do passado. A Bíblia é um livro muito antigo. Pega só a parte espiritual que vai te levar para o céu e ignora todo o resto. Qual é a forma que você se encaixa melhor no mundo? Por exemplo, como você mede se é um bom filho, um bom estudante, um bom profissional, um bom irmão em Cristo?
Com base no que todos pensam, com base no que você pensa que é ser bom em todas essas coisas, em qualquer outra área, ou com base no que a palavra do Senhor diz? Você pode ser muito bem um pós-modernista prático. Para quem não sabe, aquele que pensa, e a maioria do mundo eu acho que pensa dessa forma, como pós-modernista, é um individualista. Aquele que crê que tudo é relativo, que eu tenho a minha verdade. O pastor está falando disso, mas é a verdade dele. Eu tenho a minha verdade. Eu tenho aquilo que é a minha alegria. Não é alegria para ti, mas é alegria para mim. Não é verdade para ti, mas é verdade para mim. O que importa é o que eu sinto, o que eu acho, como eu percebo, como eu conheço, como eu tenho acesso às coisas que me circundam. Você pode ser um desses. Agora, se você se encaixa de alguma forma no padrão do mundo com que você vive, eu tenho uma coisa para lhe dizer, assim como para mim. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Se nós não tivermos humildade para mudar, nunca vamos evoluir e amadurecer. Uma certeza. Aqui, olha, se você não prestou atenção na parte inicial e não quiser prestar atenção na parte final, ainda falta bastante. Não quiser prestar atenção na parte final, grava só essa palavra aqui, essa frase e as consequências dela, que já fico bastante feliz. Até perdi a frase. Uma certeza em todo crente é a necessidade de mudança. Uma certeza na vida de todo crente é a necessidade de mudança, porque o padrão do crente é Jesus Cristo. Você não alcançou esse padrão. Eu não alcancei esse padrão. Na verdade, ninguém alcançou esse padrão. Por causa disso, todos nós temos que mudar. Se nós ficarmos como estamos, vamos continuar caindo nas mesmas formas. Você vem para a igreja, culto após culto, que muitos são frequentes aqui, ouvem a palavra do Senhor, escutam a pregação, vão para a EBD, vão para o Seguros na Verdade, veem vídeo de pregadores na internet, de nada adianta tudo isso se nós não mudarmos. Isso é o que comumente nós chamamos de piedade. O conteúdo, o conhecimento, as verdades que nós conhecemos tem que ser compatível com a forma como eu vivo. Isso é ser piedoso. Então eu vejo, ano após ano, pessoas que não querem mudar, mas querem que as coisas sejam diferentes. Não vão ser. Que querem agradar a Deus, que querem avançar, querem ter maturidade cristã, mas continuam caindo nas mesmas práticas constantemente. É impossível. Sem humildade não se avança. Meus irmãos, eu tenho muito para avançar. Mas uma coisa eu digo, toda vez que eu, estudando, buscando ler a palavra do Senhor, entrei em contato com um conhecimento que eu achava que era diferente. Eu achava que era de uma forma, mas eu li na palavra que era de outra. Toda vez que eu consegui, apesar da minha pecaminosidade, me humilhar diante da minha vontade, botar ela de lado e trabalhar para fazer valer a vontade do Senhor, eu avancei. Faça isso na sua vida. Todos nós temos que mudar. De outro lado, eu quero fazer uma pergunta de constatação para saber até onde você foi, até onde você tem ido. Em que aspectos da sua vida, para agradar a Deus, obedecendo a sua palavra, você melhorou? Nos últimos 6 meses? No último ano? Em 2022 eu era assim. Agora em 2023 eu estou assado. Aonde você consegue se autoexaminar, enxerga a mudança no controle, no controle da língua, no comportamento no trânsito, na submissão aos seus líderes, na forma como você trata os seus pais, na forma como você se declara cristão e dá testemunho de Cristo onde você trabalha? Se eu e você estamos da mesma forma, meus irmãos, nós precisamos nos tornar loucos para o mundo e sábios para Deus. E essa mudança é radical.
Segundo ponto. Rapaz, hoje eu estou animado, o negócio vai demorar. Vai. Segundo ponto. Deixe de ser sábio segundo o mundo. Está lá nos versos 19 a 20. Paulo diz: porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Tendo em vista o grande contraste entre o mundo e a comunidade cristã, entre o ideal de igreja, Paulo considera necessário reiterar seu veredito quanto à miséria, quanto à falibilidade da sabedoria mundana, sob a perspectiva de Deus. Ele diz, a sabedoria, no verso que nós estamos considerando, 19, a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Para ratificar esta verdade e justificar por que é necessário mudar, Paulo, como sempre faz, como é seu costume, cita as Escrituras Sagradas. Na primeira citação, ele diz, ele apanha os sábios na astúcia deles. Essa citação de Paulo é uma tradução literal do texto hebraico de Jó, capítulo 5, versículo 13. Essa frase é parte de um longo discurso que ele faz, o temanita, dirige a Jó. Ele compara Deus a um caçador que apanha Jó em sua astúcia. Nós sabemos, quem já leu, quem conhece um pouco sobre o livro de Jó, sabe que esses amigos de Jó, eles não entenderam exatamente o que estava acontecendo e tinham uma visão errada contra Jó. Mas Paulo tira apenas essa expressão e coloca fora de contexto. Ele pode, diferente de mim e de você, por quê? Porque ele é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E ele coloca para ensinar um princípio. Esse texto, o princípio que Paulo quer ensinar é que as pessoas sábias, que astutamente maquinam com a sabedoria humana, são apanhadas, são encontradas em dificuldades, porque Deus as coloca nessa condição. Logo, a capacidade humana de perverter não consegue se manter diante de Deus. Isso porque a ingratidão, é por isso que a ingratidão e a idolatria do homem o torna naturalmente louco diante de Deus. Abra a palavra do Senhor, um texto muito importante, que todo mundo deveria ter marcado nas suas escrituras, porque ele representa a realidade do homem. Romanos capítulo 1, versículo 20 a 23. Aqui, Paulo vai ensinar sobre a forma mais primitiva, mais primeva da humanidade enxergar a realidade. E como Deus olha essa forma da humanidade enxergar e classifica o que acontece com a humanidade consequentemente. Então, imaginem, Paulo está narrando Deus olhando para a humanidade. E ele olha e diz lá, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Para aí, Paulo está dizendo que desde sempre, desde a criação do mundo, a humanidade é capaz de olhar para as coisas criadas, para o universo, para os planetas, para o sol, para a lua, para a natureza, e por olhar essas coisas todas, eles poderiam concluir os atributos de Deus, o eterno poder e a sua natureza divina. É isso que ele está dizendo. E porque não fazem dessa forma, são indesculpáveis. Aí ele continua. Por quê? Por que são indesculpáveis? Porque, tendo conhecido a Deus, olhando a criação, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Nem lhe renderam graças, ou seja, não agradeceram por tudo que Deus fez. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis
e o coração insensato deles obscurecido. Depois que a humanidade olhou para todas essas coisas, eles são indesculpáveis. Eles não podem dizer, eu não sei que Deus existe. Olha para o universo, olha para os planetas, eles não podiam naquela época olhar para os planetas, mas você pode. Olha para o céu, para as estrelas, para o mar, olha para essas coisas todas. Você não pode dizer que não existe Deus. A divindade, o poder dele, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Mas vocês não enxergam isso, não glorificam a Deus por isso, não lhe rende graça, não agradece por tudo isso. Então, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o seu coração insensato e obscurecido. E aí olha a consequência, está lá no verso 22, dizendo-se sábios com a sabedoria do mundo, tornaram-se loucos aos olhos de Deus. E trocaram, como consequência da loucura, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Deus está mostrando aqui por meio de Romanos, capítulo 1, versículo 20 e 23, como a astúcia, o pensamento mundano é alcançado pela sabedoria superior do Senhor e se revela louco, frágil, sem sentido. A segunda citação que Paulo usa é: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Essa citação foi extraída do Salmo 94, verso 11. Em seu contexto, no contexto do Salmo, fala sobre o raciocínio louco de homens arrogantes que oprimem e matam inocentes. Você pode ler depois, Salmo 94, 7. O pensamento desses homens são inteiramente conhecidos perante o Senhor, pois nada se oculta de Deus. E por isso, o salmista declara que os homens que vivem dessa forma têm pensamentos vazios, pensamentos fúteis. Na primeira citação, então, de Paulo, os sábios são como um pássaro, capturado numa rede pela sabedoria superior do Senhor, e não podem escapar. Na segunda, Deus revela que a forma como eles pensam são vazias, vãs e fúteis. Assim, qualquer um que procura se opor a Deus com sabedoria humana, inevitavelmente é derrotado. É por isso, aqui está a raiz do problema. É por isso que Paulo ataca o coração, a mente, a forma de pensar, para que eles se arrependam e mudem as suas práticas. Aqui tem duas lições breves para mim e para você. Primeiro não lute contra Deus. É soberba e impossível de você prevalecer. A palavra diz que Deus resiste ao soberbo, mas concede graça ao humilde. Então, se você tem andado em desobediência, pecado, se humilhe diante do Senhor, não resista, não arrazoe. É impossível, Ele vai olhar para você, vai dizer que você tem razões para reconhecer o poder e a glória dEle, e vai dizer, é louco, está fazendo tudo errado. Eu faço isso porque todo mundo faz, pastor. Ou porque a internet diz que é legal. Ou porque a televisão mostra nas novelas, filmes, séries que ganha like se fizer isso. Por exemplo, não tem problema, eu já vi até pastor falando isso, não tem problema fazer sexo antes do casamento. Não tem problema namoro em julgo desigual. Para quem não sabe, é crente namorando com descrente. Não tem problema pirataria, baixar uns filmezinhos na internet, ou ter Gato.net, que é bacana, tu compra só um aparelhinho e tem todos os vídeos do mundo lá para você ver, não tem problema, não tem, eu vi. O camarada lá disse que não tem problema. O camarada lá que disse que não tem problema, ou de qualquer lugar que você tenha tirado essa equivocada informação, ela é fruto da sabedoria mundana. Tudo isso e muito mais é seguir a sabedoria vã desse mundo. Paulo está dizendo, não façam isso. Deus vai pegar vocês e não tem valor nenhum essa forma de pensar. Façam diferente. É o que nós vamos ver no terceiro ponto.
a razão da sabedoria segundo Deus. Diz lá no verso 21 a 23, portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Aqui, a partir do verso 21, Paulo vai trazer o caso concreto das divisões partidárias de volta. Por isso ele diz, ninguém se glorie em homens. Era justamente esse problema em Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, está se gloriando no homem. Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E lembre um detalhe que é ridículo. Nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas estavam em Corinto quando Paulo mandou essa carta para eles. Para ver que eles foram buscar e idolatrar homens fora da igreja. Então, Paulo voltou nos últimos versículos atacar o problema central de divisão. Para serem sábios aos olhos de Deus, eles deveriam deixar de se gloriarem em outros seres humanos, quer seja Paulo, Apolo, Cefas, etc. Como Paulo já havia comandado em termos positivos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Portanto, todo louvor, toda honra são devidas apenas ao Senhor. Logo, a igreja não deve se gloriar jamais em homens. Pois, por quê? Por que, Paulo, não posso me gloriar em homem? Porque todas as coisas são de vocês, todas as coisas são da igreja. Esse dito, tudo é de vocês, ou todas as coisas são de vocês, é um provérbio estoico, uma linha filosófica da sabedoria mundana naquele contexto. E Paulo tira de contexto, mas ele aplica, inspirado pelo Espírito Santo, essa expressão sobre o prisma, sobre a ótica do nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre esse novo prisma de Paulo, o que Paulo está dizendo é que o povo de Deus precisa ver a obra de Cristo em cada aspecto da criação e, consequentemente, glorificá-lo pelo que ele fez e faz. Se tudo é por Ele, para Ele, por causa dEle, todas as coisas são por Cristo Jesus, então tudo é da igreja de Cristo. Logo, considerando que eles eram cristãos, eles possuíam em Jesus o suprimento para todas as suas necessidades espirituais e materiais. E note que eu estou falando necessidade, não é desejo, não é vontade, eu estou falando necessidade. E na sequência, Paulo enumera então essas coisas que pertenciam aos cristãos. Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês. Primeiramente, Paulo cita os homens que eles tanto adoravam, mas eram apenas servos de Cristo, enviados para atender às necessidades espirituais do povo de Deus. Depois, abruptamente, Paulo fala de outras coisas. Ele diz o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro. Gordon Fee, que é um dos maiores estudiosos da carta de 1 Coríntios, ele diz uma frase interessante. Ele diz que o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro, esses 5 itens são os tiranos por excelência da existência humana, os quais as pessoas estavam cativas como escravas por toda a vida. Ou seja, todos nós, de alguma forma, segundo a sabedoria humana, aquele que não tem Cristo, de alguma forma, se sente escravizado ao mundo, à vida, à morte, ao presente, ao futuro. Segundo Gordon Fee, né? Porém, em Jesus Cristo, eles não são mais escravos dessas coisas. O mundo deve ser compreendido em relação a Cristo, que fez o mundo, redime o mundo e sustenta o seu povo pela palavra do seu poder. A vida e a morte também se referem a Jesus Cristo, na ótica de Paulo. Ele tanto é doador da vida, como vencedor sobre a morte. Em Cristo temos vida eterna e vencemos a morte. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10.
sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, ele tornou inoperante a morte e trouxe luz à vida e a imortalidade por meio do Evangelho. A vida veio por Cristo, a morte foi embora por Cristo. Tudo é de vocês, é da igreja de Cristo. Por último, os cristãos possuem o presente e o futuro. O presente no qual Deus governa e todas as coisas estão debaixo do seu poder. E Ele usa todas as coisas para cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E o futuro que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tudo é da igreja. Por fim, no verso 23 fica claro a razão pela qual os cristãos devem confiar e ter segurança. Ele diz: vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Jesus Cristo deu a sua vida por eles, derramou o sangue por eles e os chamou, a igreja, por nós, e os chamou para terem comunhão com Ele. Como consequência, a igreja vive para Cristo, a quem ela pertence e serve, e não para os partidos, ou para o homem A, ou para o homem B, ou para o homem C, ou pelo que a internet diz para você, ou pelo que você acha, ou pelo que você aprende na faculdade, mas para Cristo. Como um corpo, a igreja pertence a Cristo, Ele é a cabeça do corpo. E Cristo aí termina de forma sensacional e brilhante. Olha, o Espírito está andando aqui. Sensacional e brilhante. E Cristo pertence a Deus, e Cristo de Deus. Nesta última sentença, há uma afirmação teológica. Cristo é de Deus. Ou seja, Deus é a fonte última da vida para todo o seu povo. Tanto é que um dia Cristo sujeitará todas as coisas a Deus. É o que Paulo vai ensinar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27 e 28. Porque Ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Okay? Deus submeteu tudo que Cristo tem debaixo dos pés dele, foi Deus que submeteu. Quando, porém, tudo estiver sujeito a Cristo, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Últimas aplicações. Não valorize. Se você quer mudar, quer ser diferente, não valorize coisas pequenas. Não perca a sua paz de espírito. Não foque a sua vida, não tenha como alvo do seu coração, alvo primário do seu coração, coisas tolas e materiais que perecem, somem, acabam. Antes, lembre que se você é um crente verdadeiramente, que crê na obra de Cristo, Cristo como seu Senhor e Salvador, você foi alvo, você recebeu a graça da grandiosa obra de Jesus Cristo. No pertencer a Jesus, você deve encontrar contentamento, você deve encontrar paz e alegria a despeito das circunstâncias. Isso deve ser uma lembrança diária e constante. Não é fácil, mas o fato de ser difícil não é motivo para não fazer. Nós devemos sempre estar contentes acima de tudo, mesmo que as coisas não estejam como nós gostaríamos, por causa do que Deus fez por nós. Olha o que Deus fez. Só de nos livrar da condenação e morte eterna e nos trazer a vida eterna, não só de duração, não só para ir para o céu, mas uma qualidade diferente de vida. Só isso é motivo de alegria e contentamento sem fim. Ou você precisa de bens materiais, relacionamentos A, B ou C, ser bem-sucedido nas redes sociais, para que então ter dinheiro, para que então você tenha contentamento. É o erro igual da igreja de Corinto, só muda o ídolo. O ídolo daqueles homens eram outros homens. Você pode idolatrar essas coisas, bem materiais, relacionamentos, pessoas, familiares, namorada, tudo você pode idolatrar. Coisas boas e coisas ruins.
Em todo esse tipo de idolatria, você vai se tornar louco aos olhos de Deus, porque se você é um crente, você não sabe o que você tem. Por fim, você vive como escravo de homens ou das circunstâncias, então sua fé não está firmada em Jesus Cristo, a quem pertence todas as coisas. Por fim, sem humildade, sem mudança, não há transformação. Mude para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.